Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 18, o versículo de número 18. Então, a palavra de Deus para a sua vida hoje. Quantos querem ouvir Deus falar nessa noite? Diga amém. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. O texto diz da seguinte maneira: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Eu vou repetir de novo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Vamos dizer todo mundo juntos no 3? 1, 2, 3. Mas enchei-vos. De novo, 1, 2, 3. Mas. Pode ficar melhor. Vamos de novo. 1, 2, 3. Yes! Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado. Primeiro porque o Senhor está na casa e não faria sentido nenhum nos reunirmos aqui se o Senhor aqui não estivesse. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos conduz em graça, paz, segurança. Obrigado porque o Senhor já nos declarou como vitoriosos. Obrigado por a tua palavra ser presente nesse lugar e nas nossas vidas. Eu quero te pedir nessa noite, abra nossa mente e o nosso coração. Precisamos ser ministrados por ti. Por isso o Senhor tem liberdade, primazia. Faça a obra que precisa ser feita. Estabeleça, Senhor, a vontade que precisa ser realizada aqui nesse lugar. E que nós não venhamos sair daqui da mesma forma como entramos, mas como a tua palavra diz, possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Paulo escreve essa carta de uma prisão em Roma. Ela é conhecida como uma das cartas da prisão. Quando Paulo escreve para essa comunidade em Éfeso, ele quer primeiramente afirmar que a igreja, que todos aqueles que estão na comunidade, que são chamados de eleitos, escolhidos, essa igreja eleita e escolhida, ela é o corpo de Cristo. Ela é formada para glorificar o nome do Senhor. E quando nós lemos no capítulo 1, o autor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. E a ideia é de que este selo, na antiguidade, era um selo que marcava a propriedade de determinadas mercadorias para o seu dono. De forma que se alguém encontrasse um carregamento que tivesse um selo, essa pessoa, ao ver este selo, ela entenderia que aquele carregamento pertencia a determinada pessoa. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos selados com o Espírito Santo, ele quer dizer a mesma coisa, a mesma ideia. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo eleito de Deus. Somos a sua nação santa, um povo marcado com identidade de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que você chegou aqui porque em você existe o selo do Espírito Santo. Você não é alguém que não tem propriedade.
Você não é alguém que não tem dono. O seu dono é Jesus. O seu Senhor é Deus. Ele reina, governa, e você foi comprado e adquirido com preço de sangue. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então bata no peito e diga: eu tenho uma propriedade. Eu sou de Jesus. Aleluia. Então por isso que o apóstolo Paulo ele escreve no primeiro capítulo afirmando que nós somos selados com o Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo para um propósito, para sermos esse corpo, esta igreja invisível que vai morar no céu, que vai chegar no céu. Mas ele dá algumas recomendações no decorrer dessa carta. Os 3 primeiros capítulos ele vai falar teoricamente de doutrinas, e no capítulo 4 em diante ele vai dar a prática dessas doutrinas. É interessante nós observarmos que no capítulo 5 nós temos as funções dentro do lar. No capítulo 6 o texto abre dizendo: filhos, obedecei vossos pais ao Senhor, porque isto é justo. No capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai dar as considerações finais, dizendo para toda aquela comunidade: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecer firmes. Ele encerra falando de todas as armaduras de Deus e dando as considerações finais. Mas no capítulo 5, ele vai falar sobre convivência entre os irmãos. Convivência neste mundo que nós estamos vivendo. E como pessoas, como igreja, que é marcada, selada com o Espírito Santo, e que tem um propósito. Paulo vai afirmar que o mais importante de ser selado pelo Espírito, de viver numa comunidade cristã, de ter comunhão com os irmãos, é procurar se encher do Espírito Santo de Deus. E antes de falar enchei-vos do Espírito Santo, Paulo vai usar o vinho que é culturalmente usado naquele tempo, para dizer para a igreja, para dizer para os cristãos: não se embriaguem com vinho, antes prefiram ser cheios do Espírito Santo. E eu quero trazer algumas informações para você, algumas lições desse texto. Primeiro é que o álcool não tem nenhum benefício para o corpo humano. O álcool é responsável por destruir, pouco a pouco, seus neurônios. Isso não é conversa, isso é comprovado cientificamente. O suco de uva faz bem para o seu coração, porém o álcool, ele destrói todo o seu sistema neurológico. Quando Deus, através do apóstolo, afirma que é preferível você buscar encher-se do Espírito Santo, ao invés de se embriagar, Ele está primeiro cuidando da sua saúde física e segundo, cuidando da sua saúde espiritual. Porque o álcool, uma droga lícita, que traz uma alegria momentânea, passageira, e que logo depois se vai embora, se esvai, não se compara com aquilo que o Espírito Santo pode te dar. Enquanto o álcool te dá uma alegria passageira, o Espírito Santo te dá uma alegria perpétua. O Espírito Santo te dá uma alegria eterna.
Enquanto o álcool te faz ser alegre por alguns instantes e esquecer os problemas por algumas horas, o Espírito Santo te faz feliz eternamente e não te faz esquecer dos seus problemas, te faz vencer os seus problemas. É por isso que nós não nos embriagamos com vinho, nós preferimos nos embriagar com o Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio dele nessa noite, levanta a mão e dá glória. Sábado eu fui fazer compras com a minha mãe. Eu gosto desse negócio de fazer compra. Em especial, a gente foi na Havan comprar um presente para a tia Tereza no sábado. Foi aniversário dela ontem. Parabéns, tia Tereza, em nome de Jesus. Muitos anos de vida. Quando nós estávamos voltando para casa, nós passamos na porta de um bar. E quando nós passamos na porta desse bar, tinha um homem que acabara de sair do bar. Ele não sabia se ele dava seta para a esquerda ou para a direita, porque ele estava tonto na calçada, calambeando de um lado para o outro. E o pior, vomitando. E de tão tonto que ele estava, ele nunca acertou o vômito longe dele, ele acertava o vômito nele, o que é pior. E isso todo mundo estava vendo, todos que estavam passando, estavam vendo o estado deplorável daquele homem. O que acontece é exatamente isso. O álcool te leva a passar vergonha, te leva para o opróbrio, o charco da vergonha. É triste saber de esposas que têm que ir nos bares buscar os seus maridos porque eles não conseguem sequer andar. É triste saber que filhos buscam os seus pais nos bares porque eles não conseguem sair do lugar. Por isso que antes de nós pensarmos em alguma coisa relacionada ao álcool, a Bíblia nos convida a viver algo muito melhor. A Bíblia nos chama para viver algo extraordinário, que no lugar da vergonha te dá dupla honra, que no lugar do opróbrio te dá honra, que no lugar do vômito te enche de alegria. E essa alegria chama-se Espírito Santo de Deus. Por isso que eu quero dizer ao seu coração nessa noite, que tudo aquilo que é desse mundo, e não apenas o álcool, em que as pessoas têm se enchido, se embriagado, mas primeiro, para eu ser cheio, eu preciso me esvaziar. E talvez o seu problema não é álcool, mas talvez o seu problema é o egocentrismo, talvez o seu problema é o orgulho, talvez o seu problema é a mentira, talvez o seu problema são apego às coisas terrenas. E o propósito de Deus essa noite é te chamar para um tempo de se esvaziar daquilo que pode ser tangível na sua vida, para se encher de algo extraordinário, poderoso, tremendo, que é o Espírito Santo. Esse cântaro pentecostal aqui que eu carrego, ele só pode ser cheio de água se ele tiver vazio. E a ideia que Paulo fala aqui nesse texto é exatamente essa: esvazie-se de tudo aquilo que te traz uma alegria passageira e se encha daquilo que te traz uma alegria eterna.
daquilo que te conduz para o céu, daquilo que santifica a tua vida, daquilo que empodera o teu espírito, daquilo que te traz paz, daquilo que te traz honra. Se encha do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que o Espírito Santo faz na minha e na sua vida: ele te guia a toda a verdade. Você pode até não saber qual é o propósito de alguma luta ou de alguma dificuldade que você enfrenta, mas nós podemos crer, como nós cantamos, que se somos cheios do Espírito Santo e se Ele habita dentro de nós, não precisamos ter medo no dia mau, não precisamos temer no dia da tempestade, não precisamos retroceder quando as coisas se maximizam contra nós. Precisamos apenas crer que o caminho em que nós estamos é o caminho em que está também o Espírito Santo. E se Ele está com você, seja na tempestade, seja na bonança, seja no deserto ou num jardim fechado, ali é o melhor lugar para se estar. Porque longe da presença de Jesus, longe da presença do Espírito Santo, a única coisa que pode te trazer uma alegria momentânea são as drogas. Mas quando você entra num relacionamento com o Espírito Santo, queridão, não tem nada que te para. Ei, eu estou falando para gente aqui que é imbatível. Eu estou falando para gente aqui que é invencível. Eu estou falando para gente aqui que ninguém pode te derrubar, que ninguém pode resistir você. Eu estou falando para gente aqui que é cheio do Espírito Santo. E é por essa razão que a igreja nunca para. E aqui eu encontro o sentido, porque as portas do inferno jamais vão resistir a uma igreja cheia do Espírito Santo. As lutas jamais vão resistir a uma igreja cheia do Espírito Santo. As tempestades jamais vão resistir a um povo cheio do Espírito Santo. Ei, você nasceu para dar certo. Sim, você nasceu para vencer. Ele já te fez mais que vencedor. Ele já venceu por você e Ele te deu o selo do Espírito Santo para que você entenda que nada pode te parar. Você pode vir no glória? Você pode dar aleluia? Nada consegue te parar. É por isso que nós cantamos: porque Ele vive, eu posso crer. Você pode pensar assim: mas amanhã tem tanto problema me esperando. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Pastor, mas eu estou preocupado com o amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E esta é a certeza que nós carregamos. Se Ele está vivo como de fato está, eu creio que amanhã será um dia de vitória. Eu creio que amanhã será um dia de milagre. Eu acredito que amanhã não será um ponto final na minha história, mas apenas a continuidade daquilo que o Espírito Santo já escreveu, está escrevendo e vai continuar escrevendo. Você não vai parar. Você não vai retroceder. Há uma força que habita dentro de você. Ele guia você a toda a verdade. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, sobre todo aquele que crê em Jesus, o texto de Atos 1:8 diz: deu-lhes poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu dizer alguma coisa para você. Não é na força do seu braço, não é na tua inteligência, não é na tua capacidade intelectual. É na força do Espírito Santo.
é no poder do Espírito Santo, é no dinamis do Espírito Santo. E sabe o que significa essa palavra poder no grego? Força de um exército. Ah, meu irmão. É por isso que nós cantamos sem medo de errar: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos... Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, fica me olhando. Às vezes nós cantamos as coisas e nem percebemos no poder que se revela por trás de uma canção. General é Cristo. Seguimos seus passos. Nenhum inimigo vai nos resistir. Pronto, acabou. Nós temos a vitória. Não, eu não ouvi. Eu quero profetizar na sua vida. Nós temos a vitória. Nós somos mais que vencedores. Nós temos o dunamis de Deus. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nada pode nos vencer. Aleluia! Terceiro, se Ele nos guia a toda a verdade, se Ele é poderoso e nos faz poderoso. Terceiro, Ele está nos preparando para ir para o céu. Ele está santificando a minha e a sua vida. Por isso que o texto que se segue, o verso 19, fala assim: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Escuta uma coisa, nossa pegada é outra, nosso estilo de vida é outro. Porque eu e você recebemos algo que o mundo não recebe. Não é dado para quem está lá fora. Ei, tem uns famosos aí fora que fica falando assim: ai, toda forma de amar é amor. Deus é amor. E todo mundo é filho de Deus. Conversa fiada para boi dormir, e nós não somos boi. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1 verso 12: todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu e creu no nome de Jesus se tornou filho. E vou dizer para você: quem creu e recebeu Jesus como seu Salvador, creu na palavra dele, já recebeu o Espírito Santo de Deus. Ei, não é todo mundo que tem acesso. Não é todo mundo que pode ter a preciosidade do Espírito Santo. Paulo vai dizer que essa preciosidade foi colocada em vasos de barro. Eu e você recebemos algo precioso chamado Espírito Santo. Ninguém tira de nós, e nós não podemos dar isso para eles, porque eles não podem receber o Espírito da verdade. Em João 14, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele está em vós e habita em vós. Você tem essa preciosidade com você? Você tem o Espírito Santo com você? Então se prepara, porque Ele está te preparando, está te santificando para o dia mais incrível das nossas vidas. O Espírito Santo nos santifica, nos prepara. É por isso que o nosso estilo de vida é outro, porque nós não somos deste mundo, não somos daqui. E é por isso que o mundo me odeia, o mundo te odeia, porque nós não somos deste mundo. Jesus disse: vão odiar vocês, porque primeiro odiaram a mim. Vão perseguir vocês, porque perseguiram a mim, odiaram a mim. Porque da mesma forma que eu não sou desse mundo, vocês também não são desse mundo.
É por isso que todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem um jeito diferente, ele tem uma fala diferente, ele tem um agir diferente, ele tem um jeito de se conduzir diferente, ele ouve coisas diferentes, ele fala coisas diferentes, ele exala aquilo que está dentro dele, ele bota para fora aquilo que está transcendendo aqui dentro dele, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós nunca seremos parecidos com o mundo. Porque a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é Jerusalém. Sabe a grande lição que Cristo Jesus nos dá no jardim do Getsêmani? O Espírito Santo, ele tem algumas representações, como fogo, como a pomba, mas também como o azeite, o óleo. Quando Jesus, ele fala para os seus discípulos: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Jesus está anunciando que ele precisa partir, morrer numa cruz, para que então o Espírito Santo seja enviado. E não à toa, quando Jesus começa a sua agonia no Getsêmani, a palavra Getsêmani significa prensa de oliveira. Nesse lugar, o fruto da oliveira era prensado para que pudesse sair então, ser extraído o azeite, que é uma das representações do Espírito Santo. Figuradamente, Cristo Jesus estava no Getsêmani, na prensa de oliveira. Isaías 53 diz que ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Cristo Jesus passou pela prensa para que através do seu sacrifício o azeite, que é o Espírito Santo, pudesse ser liberado para mim e para você. Então, uma das conquistas de Cristo Jesus na cruz, por mim e por você, foi a capacidade de dar para todo aquele que nele crê a experiência de ser morada desse Espírito Santo. É por isso que hoje este Consolador habita em mim e em você, porque Cristo Jesus foi prensado, moído, para que eu e você recebêssemos o Paráclitos de Deus. Paráclitos significa aquele que pleiteia a causa de alguém, aquele que ajuda alguém em suas fraquezas, aquele que conduz alguém no caminho. Então, queridão, através do sacrifício da cruz, através da morte de Jesus, nós temos esse Espírito dentro de nós. Prefira encher-se cada dia mais desse Espírito. Deixe as coisas que são costumeiras da sua vida. Larga tudo aquilo que é costumeiro em você, para se encher de algo que é eterno e perpétuo na sua vida. Eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir, eu vim aqui pregar o que Deus quer ministrar ao nosso coração.
É tempo de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. É tempo de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E de revelar ao mundo a glória de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Fique em pé comigo, vamos orar ao Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não tem nada melhor do que ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem nada melhor do que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não tem nada mais gratificante do que nos enchermos do seu poder. Eu quero profetizar uma coisa que eu estou sentindo aqui nessa noite. Você que ainda não tem toda a sua casa servindo ao Senhor, ainda. Você está entendendo? Ainda. Você vai sim dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar que o seu casamento será exemplo dentro da sua família e fora dela. Porque o seu casamento será edificado, guiado e construído pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar que os seus filhos